Na Prevê FM, você começa o dia bem informado. 7h04, a entrevista desta quinta-feira. Vamos conversar com a médica geriatra, doutora Beatriz Treza. Doutora, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, obrigada a vocês pelo convite. Doutora, a gente percebe que o brasileiro está vivendo mais, né? A expectativa de vida aumentou para 76 anos, caiu um pouquinho na época da pandemia, mas voltou a subir no ano passado e tudo mais. 76 anos, mulheres até 79, 80 anos e tal. E como se manter com qualidade com essa idade, doutora? Acho que envelhecer bem é um investimento de longo prazo, né? A gente tem que começar a pensar e se preparar para a nossa velhice no começo da nossa vida adulta. Verdade. Ou até no começo da nossa infância, né? Porque muitos dos hábitos alimentares que a gente vai adquirir ao longo da vida vão ser adquiridos lá atrás, né? Então, se a gente não sabe comer direito com 5, 6 anos, não sabe comer direito com 70. Então fica muito mais difícil você aprender, né? Então eu acho que para envelhecer bem, a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que se preparar. Tá, e principalmente, a senhora citou o caso de alimentação, que é fundamental e tudo mais, né? Mas, de repente, não é só alimentação, né? As dificuldades que nós temos, atividade física, que é fundamental, mas, de repente, você tem a dificuldade de não ter o local adequado, né? A possibilidade de queda, que é muito comum, inclusive, nessa idade. Enfim, é uma situação complicadíssima você tentar ter uma qualidade de vida quando você envelhece, né? O pessoal chama de melhor idade, terceira idade, enfim. Mas são uma série de fatores que contribuem para ter essa qualidade de vida, né, doutora? Sim, acho que tem alguns aspectos mais da nossa saúde física, né? Que é a questão da alimentação, da atividade física. Tem, claro, outros aspectos que é das nossas relações sociais, das nossas emoções, de como a gente se insere dentro da sociedade, inclusive quando a gente envelhece, que muitas vezes a gente sofre preconceito por ter passado dos 60 anos. Verdade. Né? Então, se alguém quiser se reinserir, por exemplo, no mercado de trabalho com 65 anos, vai ser mais difícil do que se ele tivesse 35. Né? E, de repente, nós temos o etarismo, né? O etarismo, né? Que realmente são os problemas com as pessoas acima dos 60 anos que, de repente, né, sofrem um tipo de preconceito e tudo mais, mas é a experiência de vida. E por isso que, de repente, a saúde mental também é fundamental, né? Sim. E a gente pode estar como uma comunidade melhor ou pior preparado para receber, para atender às demandas dessa comunidade que está envelhecendo, né? Isso que o senhor falou, de ter algum espaço para fazer atividade física. Que espaço é esse? Ele é adaptado para as pessoas idosas também poderem participar, né? Porque é fácil também falar, faça atividade física, tenha vida social, tenha uma alimentação saudável. Mas como que a gente consegue atingir essas metas? Entendi. E qual é o principal problema? Ou comumente as pessoas vão até o seu consultório com qual tipo de problema, doutora? Qual é o principal? Olha, acho que o consultório do geriatra tem muita variedade de problemas, né? Acho que tem vários perfis de pacientes. Então tem aquele perfil do paciente que quer envelhecer bem, que chega lá, o que eu posso fazer para não ter problemas na minha velhice? Isso acontece bastante, de querer fazer exames de rotina. Tem aquele perfil do paciente que estou passando em 10 médicos, queria alguém que pudesse centralizar o meu cuidado e me dar um olhar mais amplo, mais genérico, né? Tem muita demanda de questões cognitivas, né? De perdas de memória. Então, trazer o idoso porque está ficando esquecido, ou porque está ficando confuso. Então, acho que esses são os principais demandas que chegam. O mundo atual, as pessoas, elas estão preparadas para lidar com uma pessoa acima dos 60, 65 anos, na sua opinião? Na minha opinião, eu acho que não. Mesmo porque a gente foi ficando cada vez mais isolados como geração, né? Então, antigamente acho que era mais comum as crianças morarem até com os avós e terem contato. Inclusive terem contato até com a morte de parentes dentro da própria casa, né? Hoje em dia são coisas muito separadas, né? Então eu acho que tem menos preparo. Entendi. Então quer dizer, as pessoas... E tem muita... hoje a gente percebe o seguinte, tem muitas rotas turísticas, né? Excursões para melhor idade, chamada de melhor idade, né? De repente, cursos específicos para os idosos e tudo mais. Isso é uma maneira de também
amenizar essa questão de isolamento, de ficar num quartinho dentro do... Tá na família, eu estou morando com a minha filha, com o meu filho, mas está ali no quartinho, no mundo dele, isolado. Mas existe a perspectiva, desde que tenha condições, né, de ter uma vida saudável, né? Sim. Essa questão do isolamento, né, é uma questão que muitas vezes não se resolve com um esforço individual. Então tem que ter esses espaços de convivência para que as pessoas possam trocar experiências, né? Entendi. E eu costumo falar para meus pacientes que essa questão social também é um investimento que a gente faz. Quando a gente é mais jovem, a gente naturalmente convive com as pessoas no trabalho, os pais dos filhos, tudo isso é meio natural, esse contato com as pessoas. Entendi. Quando a gente se aposenta, esse contato tem que ser mais ativo. Eu falo, não recuse um convite de um amigo para tomar um chá ou para ir numa festa, nem que seja um aniversário que você vai e só fique 2 horas porque é muita barulheira e você não está afim. Então, precisa ter uma disposição interna mesmo para continuar participando das coisas. E normalmente eles conseguem entender, de repente, numa primeira consulta, essa orientação foi passada, na próxima consulta, percebe que esse idoso, essa idosa tem feito isso? Eu acho que é um processo de conscientização, né? Eu costumo trabalhar com metas de curto prazo muito, muito objetivas, assim, acho que ajuda isso na consulta. Então, às vezes até eu coloco na receita, passe a ir à igreja 1 vez por semana. E daí eu cobro, foi? Por que não foi? Não fui porque estava doendo meu joelho e tem escada. Então a gente pode ir pensando em soluções. Quando fica uma coisa muito genérica, assim, né? De coma melhor, de ter uma vida social melhor, fica muito difícil. Então, eu procuro, dentro da consulta, pensar junto com a pessoa o que objetivamente, na sua realidade, você pode dar de um passinho para frente. Perfeito. E ainda falando dos familiares, né, das pessoas que moram com a pessoa idosa, digamos assim. Esse apoio também é necessário e até o preparo dessas pessoas, né, desses familiares, até para os cuidados dessa pessoa, não? Com certeza, né? Acho que cuidar de uma pessoa idosa é menos intuitivo do que cuidar de uma criança. Embora eu também acho que cuidar de uma criança é bem difícil. Né? Eles ficam muito teimosos. Eu vejo muito pelo meu avô. Meu avô foi diagnosticado com Alzheimer, né, no começo do ano. E, gente, como ele é teimoso. Quando chove, eu sou de Avaré, então eles moram lá. Aí dá aquelas chuvas de vento, destelha o telhado. Ele quer subir no telhado para arrumar a telha. Nossa Senhora, que perigo. É uma teimosia. Eu acho que tem uma questão dessa coisa da teimosia que eu costumo até defender um pouco os idosos, né? Porque o idoso é um adulto que envelheceu, então ele tem a autonomia dele. E a gente, muitas vezes, como adulto jovem, como filho, a gente interfere muito nessa autonomia. Até em coisas, em pequenas escolhas do que vai comer, de que horas que vai acordar, por que você está indo dormir tão cedo. Então, isso acaba gerando um pouco esse atrito que parece uma teimosia. Mas acho que também vem muito da gente não saber como lidar com esses aspectos de que é um adulto e que tem a autonomia dele também, né? Criança, você fala, vai dormir agora e acabou, e o mamãe tá falando, né? Com até, sei lá, poucas, até precocemente, né? Depois nem assim, né? É verdade, muda bastante. Mas, enfim, mas com relação ao idoso, eu acho assim, que você tem que conhecer também. Sabe que, eu costumo brincar aqui que o idoso é um jovem que deu certo. Isso. Né? Até popularmente o pessoal brinca nisso. Deu certo. Então, tem que haver um respeito, ele tem uma história de vida e vai ter, como todo mundo, ninguém vai ficar para sempre, né? Um dia, mais cedo ou mais tarde, vai acabar partindo e tudo mais. Só que, assim, a partir do momento que você tem um idoso dentro da sua casa, você vai ter que conviver com os hábitos, com as manias e tudo mais, vai ter que respeitar e tudo isso, e ele, muitas das vezes, precisa de atenção. Eu acho que o idoso, acima de tudo, ele precisa de atenção, né? Que é fundamental isso. Afinal de contas, ele tem a história de vida. Ele envelheceu. Hoje ele não é idoso, mas ele tem uma história. Ele criou uma família, constituiu uma família. Ele teve a sua participação na sociedade. Ele foi um destaque na sua profissão. Coisas desse tipo. Como a doutora falou, né? Às vezes é um adulto que tem a sua autonomia e, de repente, lhe é podado isso, né? Ele fica restrito ao que a família acha que ele deve ou não fazer. Exatamente. Nós tivemos recentemente, inclusive, doutora, o ano passado, o presidente Lula, ele caiu no banheiro da casa, né, quando estava cortando a unha, sei lá o quê, sentado num banquinho e caiu, e infelizmente bateu a cabeça. Poderia ter sido até uma queda fatal, inclusive, né? Essa questão de quedas, porque às vezes, né,
você está acostumado a pegar um banquinho, subir para pegar no armário, alguma coisa assim, e você se esquece que de repente você passou dos 60, que a sua mente Já não continua tem a legal, mesma mobilidade. não tem a mesma mobilidade e tudo mais. Questão de queda é muito comum com idosos? É bastante frequente, não vou te saber dizer um número exato agora, Aham, né? Mas essa questão das quedas também tem a ver como envelhecer bem também. tá. Né? Então, as pessoas que envelhecem melhor, que fazem atividade física, né, que cuidam mais da saúde, têm menos propensão a cair. É claro que tem alguns acidentes que são por... Poderiam ser evitados, né? poderiam Por ser descuido, evitados por né? descuido, né? Então, é exatamente isso. Você vai subir numa escadinha capenga lá da sua casa que não devia nada, ninguém está subindo e cair, Ninguém. né? É diferente de um idoso frágil com 90 anos que, por exemplo, escorrega no banheiro e cai e às vezes até pode ser fatal realmente, pode quebrar o fêmur e não sobreviver a essa Essa queda, né? fratura, essa queda. Ô, doutora, e como perceber, como a família perceber que, de repente, aquele idoso está passando por um distúrbio mental? Como é que é fácil da pessoa que está na família, ele está vivendo com a família, é fácil de perceber? Eu acho que existem alguns sinais, mas é frequente a gente ir colocando muito na conta da idade. Ah, faz parte do envelhecimento, é assim mesmo, né? Então começa a perceber, né, principalmente do ponto de vista de demência, da parte cognitiva, começar a perceber alguns esquecimentos, né, ao longo dos meses, e muitas vezes a gente fala, não, isso deve ser normal, e vai se agravando a ponto de que esse esquecimento começa a fazer com que a pessoa não consiga mais executar as atividades dela do dia a dia. Né? Entendi. E às vezes só vai chamar atenção quando a pessoa faz uma coisa muito sem sentido, né? Quando comete algum erro muito grande, né? De, sei lá, acordar cedo para ir num compromisso que era no sábado e ainda é terça-feira, e daí a gente percebe porque chamou atenção. E, de repente, também o cuidado quando, de repente, um idoso que está tendo essas perdas de memórias, quando eles vão para a rua, sem uma pessoa próxima, né? E já tivemos casos aqui em Botucatu de pessoas que desapareceram e tudo mais, e às vezes é muito comum isso, porque acaba se perdendo, até numa curta distância se perde. Infelizmente isso acontece muito, né? Sim, principalmente nos quadros cognitivos, demenciais iniciais, né? Que a pessoa ainda conversa, anda e tem uma funcionalidade razoável, né? Às vezes é muito difícil a gente ponderar entre a autonomia, a liberdade e a segurança. Né? Então isso acho que é uma coisa que pesa muito para as famílias. Né? Até que dia que eu posso deixar meu pai sair sozinho agora que ele teve um diagnóstico de Alzheimer? Né? Então, enquanto a pessoa consegue minimamente pedir ajuda, tirar um telefone do bolso e falar, olha, moro nesse lugar, alguém pode vir me buscar, né? Ainda é possível, mas com bastante cautela. E sempre ter a identificação do paciente junto com ele. Por incrível que pareça, tem uns que são teimosos até nesse aspecto, assim, de não querer nem levar um cartão de identificação. Então, a gente fala para costurar na roupa, na camiseta, o nome completo, o nome de algum familiar, o telefone, né, de contato de alguém próximo, para caso aconteça essa pessoa se perder, ela poder ser contactada. E nós sabemos também que, às vezes, o mercado de trabalho oferece oportunidades para pessoas, para os idosos. Alguns supermercados aqui da cidade têm isso, né? E isso ajuda muito, né? Ele se mantém em atividade. É claro que, sabendo que é um idoso que está ali, ele vai ter algumas restrições com relação à rapidez no empacotamento e tudo mais, mas ele está se sentindo útil e está no mercado de trabalho também, né? Com certeza. Acho que existem várias funções que podem ser desempenhadas por idosos, né? De forma adaptada. E acho que é importante não só para eles, mas para a gente como um todo, como comunidade, né? Entendi. O Márcio mencionou essa questão do idoso se sentir útil, né? Qual é a importância, então, das terapias ocupacionais, por exemplo, inclusive na saúde mental da pessoa idosa? Então, assim, a questão da terapia ocupacional, né, que é uma área bem específica da saúde, né? Eu sempre falo para os pacientes que eles têm que se preparar para envelhecer e para se aposentar. Manter a mente ativa, de alguma forma. Manter a mente ativa, né? Então, quem vive a vida inteira muito voltado para o trabalho, só, e principalmente um trabalho que depois, quando ele chegar nos 70, 80 anos, ele não vai poder fazer, ele se sente muito perdido na velhice. Então, existe uma preparação que hobbies que você tem, que lugares que você frequenta, você faz algum trabalho manual que você goste, que seja marcenaria, pintura, tricô, crochê, né? Você gosta, por exemplo, de tocar um instrumento e participa de algum grupo, de um coral. Isso tudo é uma forma de você também se preparar, né?
A minha mãe brinca, que outro dia eu estava fazendo crochê, ela falou assim, você está se preparando para quando você se aposentar, poder fazer crochê, né? Entendi. Eu falei assim, eu estou mesmo, né? Porque a gente tem que se Mas preparar é também. uma terapia o crochê, inclusive. Com certeza. Né? É uma terapia. Mas é impressionante assim, né? Eu fico imaginando quando, de repente, uma pessoa, depois de trabalhar 30, 35 anos, ela se aposenta. Eu acho que aí é uma situação bastante complicada, né? Porque ela tem uma rotina, sair para trabalhar, sair naquele horário, voltar, almoçar, desenvolver a sua atividade no campo de trabalho, de repente ela se aposenta. E aí é uma situação que a gente tem que ficar realmente monitorando, porque muitas pessoas que se aposentam, aí sim acabam adoecendo de fato, né, doutora? Sim, principalmente quando a pessoa se aposenta sem se preparar, né? Existem várias formas de a gente se preparar, inclusive você pode se programar para aposentar em etapas, né? Não de um dia para a noite, no final do ano eu largo tudo e não apareço nunca mais no trabalho. Você pode passar a ter uma função específica, ir algumas vezes por semana, e ocupando o seu tempo com outras atividades que façam sentido, né? Que vai fazer sentido para cada pessoa. Entendi. Assim, normalmente, é comum, a gente já conhece casos de pessoas que acabam se abatendo, né? Sim. Não tem mais a vontade, não quero mais trabalhar, e algumas pessoas que às vezes passam, olha, aposentou a semana passada e passam no trabalho ainda lá, né? Porque elas ainda não conseguiu aceitar que realmente ela não trabalha mais lá, já deu a sua contribuição, né? E essa aceitação é complicada, né? Sim, e acho também que tem uma questão, aí a gente vai falar do etarismo de novo, que é realmente o descarte da pessoa, né? Uma pessoa que trabalhou 20, 30 anos num serviço, ela sabe muito daquilo, ela conhece muito aquele serviço, né? Ela tem muito ainda para ensinar para os que estão entrando naquele lugar, né? Então a gente pode pensar que seria mais interessante até essa pessoa continuar tendo algum vínculo temporário, em período parcial, para também passar esse conhecimento, né? Sem ser uma expulsória. E quais são os exames de rotina mais recomendados para essa faixa etária? Olha, existem alguns exames de rotina que a gente faz ao longo da vida que são recomendados, inclusive, nessa faixa etária, né? Então, a gente fala, por exemplo, da mamografia, que começa aos 50 anos, alguns começam antes, e vai ser feito anualmente, enquanto a mulher tiver uma expectativa de vida razoável, vamos chamar assim, sem dizer um número específico, né? Então, mamografia é um deles. Densitometria óssea para ver a saúde dos ossos, né? Isso é importante. A mulher faz depois da menopausa e vai repetindo, o homem faz pelo menos uma vez na vida, né? Avaliações de exames de sangue laboratoriais para a gente acompanhar a glicemia, colesterol, a função renal, isso tudo também é recomendado fazer periodicamente. O homem, ainda a gente está nessa discussão de faz ou não faz o PSA, por enquanto ainda faz para muitos homens, alguns podem optar por não fazer também, dependendo da idade e do perfil de saúde. Exames importante, a colonoscopia, que é o exame mais odiado de todos, né? Que é para a gente fazer o rastreamento de câncer de intestino, né? Que é um exame meio esquecido, mas que tem uma recomendação bastante forte de pelo menos uma vez na vida fazer. Ô, doutora, e esse segmento da medicina, a medicina geriátrica, ela evoluiu muito nos últimos anos? Com certeza, né? A geriatria é uma especialidade nova, né? E tem se organizado cada vez mais, né? O último Congresso Brasileiro de Geriatria foi o segundo maior do mundo, né? Em número de pessoas, foi muito grande, né? Então, o Brasil está se tornando realmente um centro importante de estudos nessa área, né? Entendi. E com relação à longevidade, o Brasil comparado com países do hemisfério norte, com países europeus, a taxa de vida do brasileiro se assemelha muito a outros países? A expectativa de vida se assemelha a perfis semelhantes de condições sociais também, né? Entendi. Porque existe um grande impacto de como as pessoas vivem a vida delas, né? Então, no Brasil ainda existe muita diferença. Se você pegar a expectativa de vida de um bairro muito carente, muito pobre, é diferente da expectativa de vida de um bairro de classe média alta. Sem dúvida. E, doutora, e a importância dos familiares acompanharem na consulta é fundamental, porque, às vezes, vai ter informações que o idoso, a idosa não vai passar, né? E também orientações que o profissional da saúde deve dar aos familiares, né? Sim.
eu acho importante ter alguém, principalmente no idoso mais frágil, né? É comum que vá o paciente idoso com seus 70 anos, ele é lúcido, autônomo, mora sozinho, e ele vai sem acompanhante na consulta. Tudo bem, como qualquer adulto pode ir sozinho numa consulta. Entendi. Mas um idoso mais frágil, principalmente quando não é ele que organiza as coisas, né? Mesmo que ele seja autônomo, não é ele que faz as compras, não é ele que determina a marcação dos exames, é super importante que vá alguém que possa ajudá-lo nesse sentido. E tem o outro aspecto do idoso que tem um quadro demencial, que tem um quadro cognitivo, que não vai lembrar daquilo que você está conversando naquela consulta absolutamente, ou vai entender metade, vai interpretar a outra metade de uma forma errada e não vai conseguir seguir as orientações do médico, né? Então, geralmente, é recomendado sim, mas eu também acho importante que o idoso tenha um espaço dele sozinho para conversar com o médico. E quando o idoso, de repente, ele pela família, ele é colocado numa casa de repouso, como é que fica a cabeça desse idoso? Ele passa uma casa de repouso idônea e tudo mais, que ele possa se sentir acolhido, de repente, com outras pessoas da mesma idade e tudo mais. Até que ponto isso é benéfico ou não? Ou cada caso é um caso? Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que a gente evoluiu bastante desse ponto de vista de que a gente chamava de asilo antes, com um aspecto muito pejorativo. Verdade. Né? Hoje a gente chama de lar assistido ou residencial. Né? E no Brasil, a gente tem pouca essa cultura de institucionalizar. Né? Alguns países europeus têm muito mais essa cultura de que faz parte da velhice ir para uma casa de repouso. Faz parte ir para um lugar mais assistido. Principalmente né? os idosos que eventualmente estão sozinhos, né? Sim, e às vezes o idoso tem 90 anos, mas o filho tem 70, né? E o filho também não tem uma condição de carregar peso, de fazer esforço. E a gente tem muito preconceito com a institucionalização. Mas o que eu tenho observado cada vez mais, assim, na prática, é que um bom lugar, né, uma boa casa de repouso, pode ser uma coisa muito benéfica. Entendi. Né? Porque oferece o cuidado que o idoso precisa, oferece uma possibilidade de uma interação social maior e não necessariamente significa abandono. Às vezes significa um cuidado maior. E às vezes o próprio idoso quer, né? Ele quer, fala, eu não quero ir para casa de filho, eu não quero ir para casa... E vai para uma casa de repouso, né? Idônea e tudo mais, que ofereça todos os cuidados, né? A qualidade de vida que ele manteve, enfim, isso aí existe muito, né? Sim. É claro que a gente tem que ficar sempre muito atento, né? Porque existem muitas casas que não dão o cuidado necessário. Claro, né? claro. E a gente tem que ter uma fiscalização para que isso não aconteça, porque são pessoas vulneráveis. Acho que essa que é a grande questão, né? Quando a gente é adulto, a gente vai num motel ruim, a gente vai lá depois e faz uma reclamação e berra, né? Uhum. Mas uma pessoa de 90 anos que tem Alzheimer, se ela sofrer, mesmo que esteja algum tipo de abuso emocional, de xingamento, né? Ou de restrição de alimentação, alguma coisa assim, ela não vai ter a voz para poder reclamar. Então, a gente tem que estar lá para proteger também. Em relação às dores crônicas, que são muito comuns também, né? A medicina evoluiu nesse sentido também, na questão de medicamentos ou prevenção? Sim, acho que sim. Acho que o primeiro passo das dores crônicas, vamos pensar mais genericamente, é atividade física, né? E não exercício de alta intensidade, treinamento de atleta, né? Isso geralmente causa dor, vai gerar problema, né? Não gerar solução. Né? Então, a maior prevenção das dores crônicas é manter-se ativo. Existem, claro, foram desenvolvidas muitas medicações para controle de dor, muitas técnicas de analgesia, né? Hoje em dia existe uma área da saúde que é só de controle de dor, de terapia antálgica, né? Inclusive, dentro da própria Unesp, aqui tem uma residência só nessa área, né? Que até os médicos geriatras podem fazer essa especialização depois que eles se formam para se tornar especialistas no tratamento de dor crônica, que é uma coisa bastante frequente e que prejudica muito a qualidade de vida, com certeza. Doutora, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Primeiro Jornal, vai ser convidado outras vezes, é um assunto interessante. Estou vendo aqui que até na sequência aqui tem uma matéria com relação ao novo medicamento, sim, né, da Anvisa, que é o Kizunla. Kizunla, né, remédio produzido pela Lilly, enfim. E essa pesquisa com relação a principalmente as doenças mentais, o Alzheimer principalmente, é fundamental que se tenha novas descobertas para minimizar esse problema, né, doutora? Essa é uma área grande do conhecimento dentro da geriatria, né, que tem vários aspectos, os aspectos de prevenção, os aspectos de tratamento, né,
E a gente pode até marcar uma conversa sobre esse medicamento, porque está gerando bastante polêmica. Entendi. Inclusive, tem já declarações oficiais da Sociedade Brasileira de Geriatria, de Neurologia, em relação aos prós e contras dessa regulamentação dessa medicação. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, viu? Bom dia. Obrigada a vocês. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.